Bom dia, a paz de Cristo. O salmo para a nossa leitura desta manhã é o salmo de número 136. Salmo de número 136 é um salmo conhecido porque ele tem um formato interessante. Eu gostaria de comentar um pouquinho antes de fazermos a leitura. O salmo 136 é um salmo responsivo, ou seja, a primeira linha ela vai contar uma história e a segunda linha de cada versículo repete o tema do salmo, que é porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é responsivo porque possivelmente alguém cantava a primeira linha e a congregação respondia porque a sua misericórdia dura para sempre. É um ótimo salmo que você pode ler com a sua igreja, com a sua família. Alguém lê e o restante responde, também chamado de antífona. Vamos ler apenas a primeira parte, né, de todo o salmo, primeira parte de cada versículo de todo o salmo 136. Né? Não faz sentido lermos a segunda parte repetidamente e assim a gente economiza um pouco de tempo. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Dei graças ao Deus dos deuses. Dei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luzeiros, fez o sol para presidir o dia, fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, aquele que matou os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes e fez Israel passar pelo meio dele, mas lançou Faraó e o seu exército no mar vermelho, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que matou reis poderosos e tirou a vida de reis famosos, matou Seom, rei dos amorreus, e matou Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança a Israel, seu povo, seu servo, aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos inimigos. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Dê louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este salmo, ele celebra a misericórdia do Senhor. Ele celebra o amor que Deus tem e é uma misericórdia que dura para sempre. Então, pegando nesse tema que dura para sempre, o autor desse salmo, de uma forma bem inteligente, ele começa a contar a história de Deus com Israel desde o seu começo. Ele começa lá nos céus, dizendo que ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, que opera grandes maravilhas, que fez os céus, a terra, os luzeiros, o sol e a lua. E ele sai do contexto do universo e faz um zoom para a história de Israel, começando lá no Egito. E conta o período da libertação do Egito, a travessia no deserto, a entrega da terra prometida, as vitórias sobre a liderança de Josué, e termina dizendo: aquele que lembrou-se de nós em nosso abatimento e libertou-nos dos nossos inimigos, ele dá alimento a todos os seres vivos. Deem louvores ao Deus dos céus. Então ele termina o salmo na coisa mais simples, que é Deus que nos tira dos nossos problemas diários e nos dá o alimento de cada dia. Ou seja, das grandes coisas como a criação do universo, a libertação e a peregrinação do povo de Israel, até as pequenas bênçãos das nossas vidas pessoais, é motivo de celebrarmos a esse Deus e dizermos que a sua misericórdia dura para sempre. Então, no dia de hoje, eu o desafio a achar uma, duas, três, quatro bênçãos de coisas que Deus já fez na sua vida e que merece que você dê a Ele o louvor e reconheça que Ele é misericordioso. Deus o abençoe neste dia.